Olá, seja bem-vindo à segunda parte do tutorial de como desenvolver aplicativos mobile híbridos com capacitor Svelte. Eu me chamo Matheus e vou ensiná-los a como preparar o ambiente Android para capacitor. Aplicativos mobile são desenvolvidos utilizando Kotlin ou Java. Por isso, precisaremos instalar o JDK na máquina, que é basicamente o kit de desenvolvimento para Java, que inclui ferramentas e compiladores para desenvolver aplicações Java. Para aplicativos mobile, ou seja, aplicativos Android, precisaremos de no mínimo uma versão superior a 17, que são as versões que são compatíveis com o Android. Porém, nos limitaremos até a 23, pois um software, uma ferramenta que será utilizada para compilar o aplicativo Android, chamada Gradle, suporta até no máximo a 23. Então, precisaremos de uma versão da JDK entre a 17 e a 23. Para instalarmos o JDK, vá no seu navegador, digite JDK, abra esse primeiro site da Oracle, que é a empresa responsável pelo Java, clique em Java Archive, desça um pouquinho para baixo, e aqui abra isso daqui, Java SE 23. Eu recomendo que você baixe a 23, pois é a versão mais recente que você pode utilizar. Desça mais um pouco e procure por essa versão, para que possamos baixar o Java, o JDK, de forma portável. Eu não vou baixar aqui porque eu já baixei, mas realize o download. Após isso, abra o arquivo comprimido que você baixou e vá até o seu disco local C, a raiz do seu disco local C, e crie aqui dentro uma pasta onde ficará o seu JDK. Como estamos instalando um programa portável, por convenção, eu nomearei essa pasta de Portables. Eu recomendo que você faça isso também, pois é um nome sugestivo. Abra ela e extraia esta pasta JDK aqui dentro. Eu recomendo que você baixe também na raiz do seu disco C, pois caso você coloque dentro de uma pasta que só esteja disponível para o seu usuário, essa instalação do JDK não poderá ser utilizada por outros usuários da sua máquina. Então, para facilidade, instale também numa pasta que fica localizada na raiz do disco local C. Após isso, abra a pasta do JDK, copie este caminho e, clicando no botão do Windows para abrir o menu, pesquise por variáveis de ambiente para sua conta ou para o seu usuário. Aqui dentro, nós teremos que configurar algumas variáveis de ambiente, que são basicamente variáveis, ou seja, dados, informações, caminhos que o seu ambiente possui. Ou seja, que aplicações que estejam rodando no seu sistema possam utilizá-las durante seus processos. Para isso, primeiramente temos que criar uma variável chamada Java_Home, desse jeito. Colando aqui o valor do caminho que você copiou, desta forma. Clique em OK e clique nesta variável path e venha em editar. Após isso, clique em novo e digite %Java_Home. Porcentagem novamente. Depois, adicione uma barra invertida, desta forma, bin, em minúsculo.
exatamente dessa forma. Dê Enter e clique em OK. E OK novamente. Após isso, o JDK já está instalado e também já está configurado. Caso você queira desinstalar, basta excluir aquelas variáveis de ambiente que a gente acabou de criar e deletar essa pasta aqui. Agora que já temos o JDK, precisaremos também do Android SDK, que é um conjunto de ferramentas que permite desenvolver e testar aplicativos no Android. O Android SDK pode ser instalado com o Android Studio, que é uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado feito pela Google para criar aplicativos Android. Porém, neste caso, nós utilizaremos uma instalação portátil, sem que haja necessidade de instalarmos o Android Studio ou de privilégios administrativos nesse caso. Para instalarmos o Android SDK, iremos utilizar o CMD Line Tools, um kit de ferramentas de linha de comando que nos permite gerenciar o Android SDK sem precisar instalar o Android Studio ou utilizar qualquer interface gráfica. Para instalarmos o CMD Line Tools, basta vir no navegador novamente e digitar Android Studio. Desta forma, abrir o primeiro link, descer um pouco na página, pois não queremos baixar o Android Studio, até chegar nesta parte aqui. Somente ferramentas de linha de comando. Baixe isso aqui, leia e concorde aqui com os termos. Realize o download. Após isso, abra novamente sua pasta de downloads. E também novamente sua pasta Portables, ou a pasta que você havia instalado o JDK. E dentro desta pasta, crie mais uma pasta chamada Android SDK. Android Underline SDK. Dentro dela, crie mais uma pasta. Porém, desta vez com o nome CMD Line Tools. Dessa forma. Após isso, abra esta pasta e aqui dentro extraia esta pasta CMD Line Tools, que está dentro do arquivo compactado que você acabou de baixar, para cá. Agora, iremos criar algumas variáveis de ambiente para o Android SDK. Porém, dessa vez utilizaremos o PowerShell do Windows. Windows PowerShell. Pesquise por ele e abra. Aqui dentro, executaremos o seguinte comando, que eu também deixarei na descrição do vídeo. Copie ele e cole-o aqui. E espere executar. Após isso, dê Enter, ele vai fechar sozinho. E então, após isso, iremos abrir aquele menu da variáveis de ambiente novamente. E aqui dentro, vai em Path, para baixo, Path, vai em editar novamente. E aqui dentro, digitaremos novamente, clique em novo para criar uma nova variável. E digite porcentagem Android underline home
porcentagem novamente. Novamente, barra invertida. Em minúsculo, cmd line traço tools. cmd line traço tools. Barra invertida novamente. Repita a mesma coisa, cmd line tools, mais uma barra invertida e bin, desta forma aqui. Tecle Enter. Clicaremos em novo novamente. Digitaremos porcentagem Android underline home, porcentagem barra invertida e platform traço tools. Mais uma vez, Android underline home, porcentagem novamente, desta vez barra invertida emulator. Após isso, o cmd line tools já está instalado e já está configurado corretamente. Com isso, conseguiremos gerenciar o Android SDK apenas utilizando linha de comando. Podemos fechar isso aqui. E a gente vai utilizar agora o comando SDK Manager para instalar alguns pacotes do Android SDK. Sendo eles Platform Tools, que são programas utilitários essenciais para o desenvolvimento do Android, como ADB, que é o Android Debug Bridge, que serve basicamente para conectar e debugar aplicativos em dispositivos físicos ou emuladores. O Fastboot, que é utilizado para atualizações e manutenção do sistema. Além disso, nós teremos que instalar alguns outros pacotes do Android SDK, como Platforms Android, que é basicamente para instalar arquivos da API do Android SDK. Bom, basicamente cada versão do SDK ela constrói aplicativos para as versões específicas do sistema operacional Android, que podem ter recursos extras ou incompatíveis entre si. Para garantir que você vai baixar uma versão do SDK compatível com o seu dispositivo de alvo, o seu dispositivo alvo ou a plataforma que você quer desenvolver, acesse esse link que eu deixei na descrição do vídeo também. E por isso aqui a gente tem um guia dentro do próprio site do Android Developer falando sobre cada versão. Você pode vir aqui para baixo e você precisa verificar o Android 16, por exemplo. Se você quer desenvolver para Android 16, você terá que baixar o nível 36 da API do Android. Neste caso aqui, eu baixarei a versão ao nível 31, que nesse caso se refere ao Android 12. Agora, para instalarmos de fato as ferramentas que precisamos, abra novamente o PowerShell do Windows e rode esse segundo comando que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Este comando aqui. Se atente neste comando, pois vocês devem mudar esses dois números aqui para o nível da API que vocês desejam. Como eu falei anteriormente, eu vou baixar o nível 31. Então você deve mudar aqui e aqui também. Então, se você quiser, por exemplo, baixar o 33, você teria que mudar aqui. 33 e aqui também. Neste caso, eu vou baixar o 31 mesmo. Dê Enter. E aguarde, pois ele irá realizar o download. Ele vai pedir para você concordar com alguns termos e licenças. Digite Y, tecle Enter.
para os dois. E agora, espere baixar. Eu vou dar uma pausa, porque isso aqui demora um pouco. Então já volto. Agora que terminou o download, nós já temos todas as ferramentas necessárias. No entanto, se você quiser, você pode criar um dispositivo virtual Android, que é um dispositivo virtual, ou seja, um emulador que vai rodar a imagem do sistema que você acabou de instalar. No caso, eu instalei o 31, ou seja, o Android, como você pode ver aqui, o Android 12. Mas você não necessariamente precisa fazer isso. Você pode, caso queira, utilizar o seu celular físico, conectando ele no seu computador com cabo USB. Você pode utilizar ele conectando para testar. Mas caso você não tenha um celular Android ou não queira utilizar o seu celular físico, você pode criar um AVD, ou seja, um dispositivo virtual Android. Para criar um dispositivo virtual Android, novamente no PowerShell do Windows, vou dar um clear só para limpar aqui o CMD. Você deve executar este comando aqui, que eu também, como sempre, vou deixar na descrição. Neste comando, novamente se atente ao nível da API que você baixou. No caso, o meu está correto, 31. E também, este daqui é o nome do dispositivo que você quer criar. Então aqui você pode escolher um nome. No caso aqui, eu vou criar esse nome meio genérico mesmo, que é o Android Virtual versão 31. Mas você pode colocar o nome que você quiser, o nome que você desejar. Dê Enter. Quando ele perguntar se você quer criar um perfil de hardware customizado, digite No ou dê Enter. Agora, depois disso, para executar o emulador que você acabou de criar, digite o comando emulator espaço AVD, traço AVD, foi mal, e espaço novamente, coloque o nome que você digitou para o seu dispositivo aqui. No meu caso é AVD V31. Dê Enter. Neste caso aqui, o meu, ele deu um erro. O erro de aceleração de hardware. Basicamente, isso significa que a virtualização por hardware está desativado ou não é compatível com o seu sistema. No caso, eu não vou conseguir demonstrar aqui como você pode ativar ou verificar se o seu hardware é compatível com essa tecnologia. No entanto, eu vou deixar um guia ou um vídeo explicando sobre isso. Você terá que mexer um pouco na configuração da BIOS do seu computador para ativar isso aí. Mas, caso dê tudo certo, você verá uma interface, um emuladorzinho de celular abrindo. E bom, como para não deixar batido, caso você queira desinstalar o Android SDK também, basta vir aqui, deletar Android SDK e também deletar todas aquelas variáveis de ambiente que a gente criou. Então é isso, muito obrigado e bom desenvolvimento.